Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mapa fascinante da nossa vida interior. Uma ferramenta poderosa para entender nossas necessidades e o jeito como a gente interage com o mundo. O ciclo do contato da Gestalt terapia. Sabe aquela sensação de estar meio travado? De querer alguma coisa ou precisar dizer algo, mas simplesmente não conseguir? Pois é, muita gente passa por isso. E existe uma forma bem interessante de entender por que isso acontece. Então vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa com um conceito que é a base de tudo: o contato. Ok, essa definição parece um pouco complexa, né? Mas na prática é simples. Contato é o nosso encontro com o mundo. É a nossa capacidade de perceber o que é novo, absorver o que nos faz bem, o que nos nutre e saber dizer não para aquilo que não serve para a gente. E onde acontece esse encontro? Na chamada fronteira de contato. Pensa que é ali, na bordinha da nossa pele, dos nossos sentidos, que a gente percebe: isso sou eu e isso é o mundo. É nesse limite que a gente se define e entende o que está à nossa volta. E para esse contato ser completo de verdade, ele precisa acontecer em 3 níveis ao mesmo tempo. A gente precisa sentir com o corpo no sensorial, a gente precisa se mover, agir no motor e a gente precisa entender, dar sentido no cognitivo. Bom, e quando tudo isso funciona direitinho, em harmonia? A gente vive um ciclo supernatural e que nos deixa satisfeitos. Para ficar mais fácil, vamos acompanhar uma historinha bem do dia a dia. Imagina o Léo. Ele tá trabalhando e, de repente, sente a boca meio seca. Essa é a sensação. Aí a ficha cai. Nossa, tô com sede. Essa é a conscientização. Na mesma hora, o corpo dele reúne energia para levantar, a mobilização, e ele de fato vai até a cozinha pegar água, que é a ação. Ele enche o copo, bebe, essa é a interação e o contato final. Ah, que alívio! Esse bem-estar é o fechamento. Satisfeito, ele volta para o trabalho. Isso é a retirada. O ciclo se fechou perfeitamente. Legal, mas quem é que está por trás de tudo isso, guiando esse processo todo? Na Gestalt, a gente chama de self, que é como se fosse o nosso eu em ação, operando através de 3 funções bem específicas. A primeira é a função id. Pensa nela como pano de fundo, sabe? São as nossas sensações mais básicas, os impulsos, as necessidades que ainda nem têm nome. É a boca seca do Léo antes mesmo dele pensar estou com sede. É o corpo falando. Aí entra a função ego. Ela é a nossa parte que decide, que faz escolhas. Ela ouve que a função id está dizendo, olha as opções, pega água, um suco e decide o que fazer, colocando o corpo em movimento. É o eu ativo, que age no mundo. E por fim, depois que a necessidade foi atendida, vem a função personalidade. Ela é quem assimila a experiência. É como se ela dissesse: ok, aprendi isso. Fui bem-sucedida em saciar minha sede. Ela integra essa vivência a quem nós somos, construindo nossa história. Mas, claro, a vida não é sempre tão simples quanto pegar um copo d'água. O negócio começa a ficar bem mais interessante e desafiador quando a nossa necessidade é mais complexa. Por exemplo, precisar ter uma conversa difícil com um amigo. É nesses momentos que podem surgir as interrupções. E olha que interessante, elas não são defeitos, são, na verdade, ajustamentos criativos, jeitos que a gente encontrou para lidar com situações difíceis. O problema é quando esses jeitos viram um padrão, um hábito que nos impede de completar o ciclo. Vamos ver o que acontece com o Léo agora? A primeira interrupção possível é a fixação. Digamos que o Léo está magoado com um amigo por algo que aconteceu no passado. Ele fica tão preso nessa lembrança, nessa ideia fixa, que não consegue enxergar o amigo que está na frente dele no presente. É como se ele estivesse congelado no tempo, sem conseguir fluir. Por causa dessa fixação, em vez de sentir a mágoa ou a saudade, o corpo do Léo se desliga. Ele se sente apático, indiferente. É a dessensibilização. É um jeito de não sofrer, bloqueando a sensação logo no comecinho do ciclo. Ele diz para si mesmo que nem liga mais. Aí ele encontra o amigo e a oportunidade de conversar aparece. Mas na hora H, o Léo desvia. O amigo pergunta: tá tudo bem? E ele responde com uma piada, muda de assunto, olha para o celular. Isso é a deflexão. Ele joga a energia da conversa para qualquer outro lugar, menos para o ponto que importa. Em algum momento, o Léo até pensa em se abrir, mas aí vem uma voz interna, uma regra que ele aprendeu lá atrás. Homens não podem mostrar vulnerabilidade. Ele engoliu essa ideia sem questionar.
Isso é um introjeto e funciona como um freio, impedindo que ele mobilize a energia para agir. Como ele não consegue lidar com a própria insegurança, o Léo faz o caminho inverso. Ele projeta isso no amigo. Ele começa a pensar, ele que está me julgando, ele que é crítico demais. É mais fácil criar um vilão lá fora do que encarar o que está aqui dentro. Isso é a projeção. Numa outra tentativa de se conectar, o Léo faz algo que muitos de nós fazemos. Ele faz ao amigo aquilo que, no fundo, gostaria de receber. Ele diz, você precisa se abrir mais, falar o que sente. Isso é a proflexão. Ele oferece ao outro o que ele mesmo precisa, esperando que o outro entenda o recado. Toda a frustração, a raiva, a energia que não foi colocada para fora na direção do amigo se volta contra o próprio Léo. Ele aperta a mandíbula, sente uma dor de cabeça, se critica mentalmente. Ele ataca a si mesmo. Isso é a retroflexão. Durante a conversa, o Léo se mantém distante, controlado. Ele fica se observando, analisando cada palavra, como se estivesse assistindo a um filme. Esse controle excessivo, esse egotismo, o impede de se entregar de verdade ao momento e sentir a satisfação de uma conexão genuína. Por fim, exausto de tanto conflito interno, o Léo pode simplesmente desistir de si mesmo. Ele passa a concordar com tudo o que o amigo diz só para acabar com a tensão. Ele perde suas próprias opiniões, seus limites. Ele se funde com o outro. Isso é a confluência e torna impossível a retirada, o final saudável do ciclo. Ufa, que jornada complicada do Léo, né? Mas perceber esses obstáculos já é o primeiro e mais importante passo para poder navegar por eles. Então, a pergunta que fica é: como seria um caminho saudável? Essa frase resume tudo de uma forma linda. Ser saudável não significa nunca ter problemas ou bloqueios. Significa ter a capacidade de se mover por esse ciclo todo de forma fluida, de novo e de novo. E fica aqui uma reflexão final. Em que etapa dessa jornada o nosso contato costuma travar mais? Pensar sobre isso com curiosidade, sem julgamento, pode ser o começo de uma nova e incrível jornada de autoconhecimento. Muito obrigado pela companhia nesta nossa análise